Salmo 23. Salmo de Davi. Deus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estou aqui fazendo o meu momento devocional. Confesso que hoje eu não estava com boa vontade de vir, com desejo de abrir a Bíblia para eu poder ler e ficar na presença de Deus e falar para o Senhor tudo que é para eu falar e agradecer a Ele, pedir perdão, colocar diante dEle os meus anseios, as minhas preocupações, os meus projetos, as minhas fraquezas, sabe? Hoje eu tava assim, num momento de querer só mesmo descansar e dormir. E aí, quando eu abri a Bíblia para ler, eu percebi que Mateus pegou a minha Bíblia e ele pegou de mau jeito e duas folhas se arrancaram, né? Duas folhas desapregaram da Bíblia. E aí eu pensei que no domingo eu vi ligeiramente e hoje eu tô vendo, né, melhor e tô percebendo que vai ser difícil para eu poder colocar essas folhas no lugar. Talvez eu não consiga mais fazer com que elas voltem ao lugar delas como antes. E aí isso me fez parar para pensar algo assim que acredito que é o Senhor quem permite a gente pensar, né? Enquanto eu vi as folhas arrancadas, eu pensei assim, às vezes a gente deixa pessoas e situações arrancar de nós que somos um livro, que temos uma história, informações ou atributos, uma parte da nossa história. E aí a gente acaba que muitas das vezes não tomando cuidado de se reescrever ou de se colocar no lugar que realmente é parte da nossa história ou nós deveríamos estar. A gente muitas das vezes deixa que as circunstâncias e as pessoas arranquem de nós parte do que nós somos, do que nós escrevemos, do que nós fizemos, do que aconteceu nas nossas vidas, né? E existem pessoas e circunstâncias que arrancam, que apagam, que distorcem
E aí eu tô lendo aqui o Salmo 23, o Salmo de Davi. E aí, vendo o versículo que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E eu consigo perceber que nós temos um bom pastor, nós temos um cuidador divino que pode reescrever a nossa história, que pode colocar os nossos atributos, as nossas qualidades no lugar que nunca deveria ter saído. O Senhor pode fazer renascer algo que já foi arrancado, tirado da gente. E Ele nos convida para ter um relacionamento com Ele próximo. Ele nos diz que Ele é o nosso cuidador. Ele está adiante da gente no percurso, né, no caminho, na escuridão, nos vales tenebrosos, nas lutas, naqueles momentos de ameaça, né? Nós temos um bom pastor que cuida da gente. Embora às vezes a gente se afaste, embora às vezes a gente não o reconheça, o Senhor, Ele nos acompanha com a sua bondade e a sua fidelidade todos os dias, como diz na palavra dele, todos os dias da nossa vida, bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não por causa de alguma qualidade minha, atributo meu, não por causa da beleza da minha história ou do sofrimento da minha história, mas por causa que Ele é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas, aquele que não poupou a si mesmo, né? Antes Ele se entregou como um sacrifício, como uma oferta, como um salvador. E quando a gente para pensar isso a fundo, a gente percebe o quão realmente Jesus é bom e que nós não merecemos, né? Que nós somos nada, nós somos pó, nós somos falhos. Nós muitas das vezes não conseguimos nem reconhecer, entender esse amor, né? E viver para esse amor. E aí, para terminar, eu vi uma frase, não sei se eu vou falar exatamente como eu vi, mas é como o que ficou registrado na minha mente foi: uma vida é muito pouco para adorar, para engrandecer, para exaltar, para amar o nosso Deus, né? Nossas vidas é absolutamente nada. Tudo que a gente possa fazer, tudo que a gente possa falar, toda oferta que a gente possa oferecer diante de Deus ainda não vai, sabe, não vai conseguir chegar a nada diante do que é o Senhor, diante do amor dele por nós. E que eu e você, a gente possa ter isso no nosso coração. O Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Embora às vezes a gente mais pareça com bodes do que com ovelha, o Senhor nos trata, nos cuida, nos direciona, está perto da gente, está adiante também, está nos direcionando. E às vezes Ele quebra até a nossa patinha, para a gente não se afastar dele,
Para a gente não se desviar daquilo que Ele tem para a gente, porque nós não somos capazes de discernir o melhor caminho. Nós não somos capazes de entender o propósito de Deus, porque nós somos pó, nós somos limitados, nós somos criação, né? E vivemos numa situação ainda de pecado, porque o pecado ele não tem mais poder sobre nós, mas a nossa carne ainda grita pelo pecado, né? Ainda luta para fazer o que é errado. Então, assim, a gente precisa todo dia, enquanto estivermos aqui nesse tempo, nesse corpo, lutar contra a nossa natureza caída. Mas que a gente não esqueça. E a gente tenha isso na mente e no nosso coração. Que mesmo nos dias de escuridão, de medo, de morte, mesmo nos vales onde ladrões, onde o nosso inimigo, né, maior ronda e nos assusta, mesmo diante do caos que o mundo enfrenta, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. E Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou, né? E Ele contempla a igreja dele. E Ele tem um caminho, Ele é o caminho, mas Ele tem um caminho para a gente. E esse caminho é o céu, esse caminho é a eternidade, esse caminho é a redenção, é a salvação. Então, Ele está com você, Ele está comigo. E a gente precisa se apegar a essa verdade, botar ela na nossa mente e no nosso coração. Que Deus abençoe você, que Deus sempre fale profundamente ao seu coração, tá bem?